Em tempos de crise, principalmente espiritual, precisamos clamar e desejar insistentemente por um avivamento. No vídeo de hoje estaremos fazendo uma análise do texto do profeta Abacuque, profeta este que viveu um momento de grande crise moral, espiritual e econômica da sua nação e clamou por um avivamento ao Senhor Deus dos céus. Assim estaremos estudando sobre o tema Aviva, ó Senhor, a tua obra. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a poderosa e viva Palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. No vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 13 da revista da CPAD, lição de adultos da nossa amada Escola Bíblica Dominical. E o tema que vamos estudar hoje é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Para estudar este tema, estaremos falando sobre 3 tópicos. No primeiro tópico, vamos falar sobre o clamor pelo avivamento. No segundo tópico, vamos falar sobre o avivamento pela palavra. E para fechar, no terceiro tópico, estaremos falando de avivamento, questão de vida ou de morte. Fique até o final comigo aqui, que eu tenho certeza que você vai ser edificado e abençoado pelo estudo que estaremos trazendo aqui sobre o livro do profeta Abacuque e este tema interessante sobre avivamento, um clamor de avivamento do profeta para que o Senhor avivasse a sua obra. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, suas perguntas, seus questionamentos, suas considerações, suas críticas também são importantes para nós, e assim nós prosseguiremos para o alvo, que é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Bíblia na mão, se você tiver revista, pegue aí também e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, o clamor pelo avivamento. Neste primeiro tópico, estaremos fazendo uma análise, principalmente do primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque. Lembrando que o livro do profeta Abacuque é composto de 3 capítulos apenas, é um texto curto relativamente, mas que tem uma mensagem profunda para a igreja contemporânea. Bom, antes de entrarmos aqui na análise textual ou na análise do texto do profeta, eu acredito que é importante você, como estudioso da palavra de Deus, entender que para extrair a mensagem do texto e fazer uma interpretação correta do texto, algumas perguntas antes precisam ser respondidas, como por exemplo, quem escreveu esse texto? Por que ele escreveu? Ou seja, em quais circunstâncias ele escreveu? Quando ele escreveu? E para quem ele escreveu esse texto? Essas perguntas são importantíssimas para que nós possamos interpretar corretamente o texto. Assim, é importante, se você é professor de escola dominical, é importante quando você for lecionar esta aula, você trazer a informação para os seus alunos de que o profeta Abacuque profetizou provavelmente alguns anos antes do início de processo de cativeiro da nação de Judá na Babilônia. Ou seja, ali por volta dos anos 607 a 610 antes de Cristo, antes da Babilônia iniciar as suas investidas para a invasão da nação de Judá. Lembrando que a Babilônia, quando conquista Judá, ela conquista em fases, ela investe 3 vezes contra essa cidade.
cidade numa primeira invasão, né? Ela leva ali algumas personagens preeminentes ali na nação, né? Depois tem uma segunda investida e por fim no ano de 586 ou 587 antes de Cristo tem uma última invasão da Babilônia, a nação de Judá, e esta última definitivamente para trazer morte, destruição, né, sofrimento e levar o povo para o cativeiro babilônico. Então, sabendo disso, é importante você entender que quando o profeta Abacuque escreve o seu livro, né, ou realiza essa profecia, nós estamos falando de uma nação que já está sendo cercada pelo inimigo, que é a Babilônia. E assim o profeta entende que está vivendo num período de crises, crise espiritual, primeiramente, seguida de crise moral, porque se o homem ou a mulher de Deus não está bem espiritualmente, a sua questão moral também decai, e, consequentemente, a crise econômica, uma vez que era o Deus de Israel quem sustentava a nação por causa da sua fidelidade. Então nós temos um contexto de crise instalada na nação e o profeta está vivendo no meio deste povo rebelde, no meio deste povo que está vivendo afastado dos caminhos do Senhor. E por isso a mensagem do livro do profeta Abacuque, a mensagem de Deus por meio do profeta, é uma mensagem de juízo, de julgamento, dizendo, anunciando ao profeta que esta nação vai passar pelo processo do julgamento de Deus ou do juízo de Deus, sendo castigada pela nação da Babilônia, que é o império que está se levantando com grande poder e força para trazer juízo à nação de Judá, o povo de Israel. Lembrando também que o reino do norte, que tinha por capital Samaria, já havia sido conquistada muitos anos antes, né, pelo Império Assírio, e assim, então nós temos aqui somente a nação de Judá participando ativamente do pano de fundo histórico aqui do livro do profeta Abacuque. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora de Judá. Tenta entender este cenário. A nação totalmente afastada, desviada, cometendo idolatria, injustiça social, coisa que Deus repugnava e continua repugnando. E assim o profeta, um homem justo, vivendo no meio de uma geração. Então o profeta está está rodeado de pessoas que são ímpias, que são malignas, que estão afastadas de Deus, um povo apóstata, e o profeta está angustiado por causa desta situação. Se você ler o livro do profeta Abacuque, o primeiro versículo do primeiro capítulo é somente aqui um introdutório, né, mostrando a natureza deste livro, que diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque, ou a visão que viu, e depois no versículo 2, o profeta já entra no seu conteúdo fazendo um clamor, uma oração a Deus, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? E depois ele começa a denunciar as iniquidades cometidas pelo povo, pelo seu povo, pela nação de Judá, o povo que foi escolhido por Deus no Antigo Testamento. E assim, por meio desses primeiros versículos do capítulo de número 1, que introduzem a profecia de Abacuque, nós estamos já percebendo que o profeta está vivendo numa angústia profunda, porque ele já está observando há um certo tempo todas essas injustiças, a iniquidade. Olha o que diz o versículo de número 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então veja que o profeta está denunciando na sua oração, no seu clamor a Deus,
um estado espiritual de calamidade do seu povo, seguido aqui de injustiças sociais, né? O juízo sai pervertido, a opressão aos pobres, aos mais fracos na sociedade, e o profeta dá a entender que ele já está observando isso há muito tempo, e ele está clamando a Deus, e Deus não está respondendo a sua oração, o seu clamor. Por isso que ele começa aqui a sua oração dizendo: até quando, Senhor? Até quando? É o clamor de alguém que já está há muito tempo, né, pedindo algo, mas não está recebendo a resposta. Então o profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio diante dos seus olhos. É uma situação em que o profeta está terrivelmente incomodado com esta situação, assim como qualquer um de nós que somos justos, que queremos fazer a vontade de Deus, nos indignaria também com situações semelhantes a esta. No segundo ponto, nós temos aqui a aparente indiferença de Deus. Do jeito que o profeta está clamando a Deus, parece que Deus não está nem aí para a situação da nação de Judá, porque Deus está em silêncio. Se ele perguntou até quando, é porque Deus estava em silêncio diante de suas indagações, e dá a impressão de que Deus está indiferente à impiedade do povo de Judá. Mas, continuando a leitura do texto, nós vamos perceber que mais adiante Deus responderá o clamor do profeta, logicamente que não da forma que o profeta queria que fosse respondida. Até porque Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir. Deus fala sempre aquilo que nós precisamos ouvir. E a resposta de Deus não foi aquilo que o profeta Abacuque esperava ouvir da parte de Deus. E no terceiro ponto nós temos a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ou seja, o que é que Deus respondeu para a indagação do profeta a respeito das injustiças que estavam acontecendo no meio do seu povo? Deus, quando responde o profeta Abacuque, responde que ele já estava providenciando a vara de correção para julgar o pecado da nação de Judá. E quem seria essa vara de correção? Aí Deus faz uma revelação extraordinária, uma revelação que causa espanto no profeta, né? Por isso que eu disse que a resposta que Deus deu ao profeta não era aquilo que ele esperava ouvir, porque Deus prometeu, Deus falou, Deus revelou, Deus avisou o profeta de que ele estaria levantando os caldeus para servirem de vara de juízo ou de correção para a nação de Judá. Tá? Mas quem são os caldeus? Aí que está a questão. Os caldeus são os babilônios. E a Babilônia é o império que está se levantando com grande fúria e poder, né? Um povo que vivia na região da Mesopotâmia, e era um povo muito cruel, um povo ímpio, um povo pagão, um povo de duro coração, e que o exército da Babilônia era um exército extremamente cruel e violento. E aí, quando esta resposta chega aos ouvidos do profeta, o profeta fica confuso. Por quê? Como é que pode um Deus santo usar uma nação ímpia para corrigir o seu próprio povo? Então, isso causa uma certa confusão na mente do profeta Abacuque. Mas o profeta, como homem de Deus que era, ele vai compreender que realmente Deus precisa julgar o seu povo por causa dos seus pecados, né? Nós não podemos nos enganar, assim escreveu Paulo, né? Nós não devemos nos enganar. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará, né? Nós devemos ser santo. O apelo bíblico para o povo de Deus é que o povo de Deus precisa ser santo, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós não podemos cometer impiedades, injustiças como o mundo comete, porque nós temos que ser diferentes. Nós fomos chamados para sermos igreja justamente para sermos diferentes. Então os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassaram os limites da tolerância divina. Então, neste primeiro momento, o
clamor pelo avivamento aqui, nós estamos percebendo que o profeta está vivendo um momento decisivo na sua vida, onde ele vê impiedade ao seu redor, uma grande crise instalada, e ele está buscando respostas de Deus, e quando Deus dá a resposta, ele fica um tanto quanto confuso, mas ele compreende que realmente Deus tem o domínio de todas as coisas e que é necessário que a nação, seu povo, seja corrigido, porque Deus corrige aquele a quem ele ama. Então, ame a correção de Deus, porque quando Deus te corrige, é porque ele quer o teu bem. Tópico de número 2, o avivamento pela palavra. Neste segundo tópico, estaremos olhando com mais atenção para o capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque, quando o profeta faz um pedido a Deus, ou clama a Deus, por um avivamento, dizendo: aviva, Senhor, as tuas obras no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira, no momento da tua ira, lembra-te da sua misericórdia. Então, no primeiro momento aqui nós vamos falar do avivamento que é produzido pela palavra de Deus. Então, no primeiro ponto, ouvir a palavra de Deus. Como é que nós devemos clamar pelo avivamento? Como é que o povo de Deus vai experimentar um avivamento quando perceber a necessidade deste avivamento no contexto onde esta igreja está inserida? Primeira coisa, a igreja, ou o povo de Deus, ou o homem em geral, precisa ouvir a palavra de Deus. Aqui, quando olhamos para o texto de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1, depois de Deus trazer a revelação do juízo que está vindo sobre a nação de Judá, aí o profeta no capítulo 3, ele fecha de uma maneira extraordinária, de uma maneira linda, poética, né? O capítulo 3, dizendo assim, fazendo uma oração: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha só, o profeta ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto da sua oração. Deus falou com o profeta porque o profeta clamou insistentemente a Deus, justo como ele era, por uma resposta de Deus devido à situação, ao contexto histórico em que ele estava vivendo no meio do seu povo. E quando Deus fala com ele, ainda que a revelação, a palavra de Deus fosse uma palavra dura, fosse uma palavra de juízo, fosse uma palavra que revelava o julgamento de Deus para com esta nação de Judá, o profeta tem a proeza de falar: ouvi a tua palavra e temi. É como se ele estivesse dizendo: olha, Senhor, mesmo que a tua palavra não fosse aquilo que eu gostaria de ouvir, essa palavra que o Senhor trouxe a mim gerou temor em mim, temor no meu coração. É importante aqui a gente entender que muita gente define de forma equivocada esta palavra temer nas escrituras sagradas. Temer a Deus não é ter medo de Deus, porque quem tem medo não se relaciona. Como é que você vai se relacionar com alguém que você tem medo daquela pessoa, né? Não, temer aqui traz a ideia de reverência, de respeito, seguido de obediência. O que é temer a Deus? É obedecer ao Senhor, é amar ao Senhor, é ter um relacionamento com Ele, é ter uma reverência, entender a posição em que Ele está, sendo Ele Deus Todo-Poderoso, Deus transcendente, Criador dos céus e da terra, Deus misericordioso que Ele é. Então temer a Deus não é ter medo de Deus. E o profeta, ele revela que quando ele ouviu a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ele temeu. E assim eu quero aproveitar, trazer um gancho aqui neste ponto para dizer que o verdadeiro avivamento que a igreja precisa deve ser gerado pela palavra de Deus. Nós somos categóricos em afirmar que a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. A igreja tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Por quê? Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Se ela é viva, ela produz vida também. Tem
condições ou poder para penetrar no coração do homem e produzir a mudança necessária, seja esse homem já cristão ou ímpio. Mas a palavra de Deus tem poder por si só. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, disse que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho do salmista. E assim nós poderíamos passar aqui muito tempo falando textos concernentes à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, se não me falha a memória, diz também que os irmãos foram selados pelo Espírito Santo depois que ouviram a palavra e creram. Então, por terem ouvido a palavra, consequentemente creram no Senhor, creram no Evangelho. E por consequência disso também foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então a palavra de Deus precisa ser pregada da maneira como ela é nos nossos cultos, nas nossas igrejas. Nós precisamos dar muita ênfase na palavra de Deus, né? Nas liturgias de culto, a palavra de Deus precisa ter o seu devido lugar, porque é muito comum a gente ver o momento da exposição da palavra de Deus sendo trocada por outras coisas, outras formas de entretenimento na igreja. Então a palavra de Deus precisa ter primazia. A exposição verdadeira, a exposição fiel da palavra de Deus precisa ter um lugar de destaque no culto da igreja cristã, do povo de Deus, tá bom? Mas voltando aqui ao profeta, no segundo ponto, nós temos aqui o avivamento. Precisa ser gerado por meio do temor. O temor que foi gerado pela palavra de Deus. O profeta Abacuque fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Então, não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. Isso porque o salmista escreveu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios também fala sobre isso. É o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Esse salmo, Salmo 111, verso 10, revela justamente aquilo que eu havia dito sobre temor, a definição que eu dei sobre temor aqui. O temor não é medo, é respeito, é reverência a Deus, aliado à obediência ao Senhor. Então precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. Foi o que eu disse e mais uma vez reafirmo aqui. Temor e medo são coisas diferentes, tá bom? Nós precisamos temer a Deus, sabendo, obviamente, que Deus vai julgar os ímpios, os pecadores, por causa de seus pecados, se não se arrependerem, mas nós não devemos servir ao Senhor por ter medo do seu julgamento, mas sim por amá-lo, por ele ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, e por reconhecer, através da revelação geral e especial de Deus, que ele é o Criador de todas as coisas, o único Deus, Criador dos céus e da terra. E no terceiro ponto, nós temos aqui o clamor pelo avivamento. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu a sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. Então vocês percebem aqui a progressão da ideia? Primeiro ele ouviu a palavra, essa palavra que ele ouviu de Deus gerou temor no seu coração, e o temor que foi gerado pela palavra agora resulta num clamor do profeta, num desejo em orar e clamar pelo seu próprio povo, em clamar pela sua nação, em clamar pela obra de Deus. Quando ele disse: aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Sendo assim, nós percebemos aqui no texto que o profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra, coisa que nós também devemos fazer. Segundo, ele pediu para que Deus notificasse a sua obra. E terceiro, ele pediu para que Deus se lembrasse da misericórdia na sua ira.
Porque Deus já havia anunciado que ia julgar o pecado do povo através da Babilônia, e sabendo o profeta que a Babilônia era a nação de um povo cruel, rebelde, ímpio, né, e que cometeria vários excessos, e por isso ela foi julgada por Deus também, pelos excessos que ela cometeu contra Judá, né, foi uma mortandade, uma destruição muito grande, feroz e violenta. Assim o profeta, ele sabendo, conhecendo o povo que está por vir, ele pede para Deus lembrar da sua misericórdia na sua ira, sabendo nós que Deus é um Deus misericordioso e que as suas misericórdias, conforme escreveu o profeta Jeremias, são a causa de não sermos consumidos, né? Então, neste segundo tópico, nós aprendemos que o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Deixa eu perguntar para você: você já orou por um avivamento na sua igreja local? Você já orou por um avivamento na sua vida individual? Você já orou por um avivamento? Se você é professor de escola dominical, você já orou por um avivamento na vida dos seus alunos? Faça isso, aproveite esta aula, faça uma oração para que Deus derrame um avivamento sobre a classe na qual você leciona, né? Você já orou por um avivamento na sua família, na vida dos seus filhos, na sua nação, na sua denominação? Enfim, ore pelo avivamento, clame pelo avivamento e Deus ouvirá as nossas orações. Tópico de número 3. Questão de vida ou de morte. Neste último tópico, vamos reforçar aqui a ideia do clamor do profeta Abacuque para a misericórdia de Deus na nação de Judá. Então vamos falar sobre a misericórdia de Deus, vamos falar sobre o clamor pela misericórdia de Deus, vamos mostrar que Deus é misericordioso, vamos falar que nós devemos clamar a Deus, né, pela sua misericórdia e pelo avivamento sobre nós, porque nós precisamos, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Então vamos lá no primeiro ponto, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou também pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente que é o seu povo, a nação de Judá. Era uma questão de vida ou de morte, o profeta sabia disso. O profeta sabia que quando a Babilônia invadiria a nação de Judá, ele sabia que muita destruição e morte estava por chegar em sua própria nação. Imagine você sabendo que vai vir um grupo de soldados violentos que vão executar muitas e muitas pessoas, e você, como justo que é, você certamente seria levado a clamar pela misericórdia de Deus, como o profeta Abacuque fez aqui. Por isso que na sua oração no capítulo 3, no versículo de número 2, ele fala: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque o profeta sabia, conhecia Deus e sabia que Deus é um Deus misericordioso, ou seja, que um dos atributos de Deus é justamente a sua misericórdia. Olha só como que é importante estudar a palavra de Deus, eu quero aqui ressaltar o estudo teológico, estudar teologia, por exemplo. Por quê? Porque o estudo da palavra de Deus, através da teologia, vai mostrar para você, através das escrituras sagradas, quem é Deus de fato. Por que estudar sobre Deus, né? Alguns perguntam, sendo que Deus não se deve estudar, Deus deve se relacionar com Ele. Tá, mas onde é que Deus revela-se a si mesmo? Qual que é a revelação geral de Deus? Deus revelou-se através da sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, né, que antigamente, havendo Deus antigamente falado aos pais, pelos profetas e de muitas maneiras, nos nossos últimos dias falou-nos através do Filho. Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que Deus se comunica, que Deus se revela, que Deus fala. Quando ele usa a expressão Deus falou por meio dos profetas, ele está relacionando, obviamente, os textos dos profetas, né? Aquilo que os profetas escreveram também. E assim, então, nós entendemos a importância da palavra de Deus como a revelação de si mesmo para a humanidade.
E como é que você vai se relacionar com alguém que você não conhece? Então o profeta Abacuque, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era misericordioso. E por isso ele orou da maneira certa. Até para você ser um homem, uma mulher de oração, você precisa conhecer a palavra. Você precisa estudar a palavra. Porque quem é Deus para você? Quais são os atributos de Deus que você conhece? E Deus revela tudo isso na sua palavra. Então o estudo é uma bênção para que você conheça a Deus de uma maneira mais íntima, mais precisa, para que você se relacione corretamente com Ele. No segundo ponto, nós temos aqui, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Aqui nós devemos falar deste atributo da misericórdia de Deus, mostrando que Deus é misericordioso, que Deus, pela sua graça, pela infinita graça, ele perdoa os pecados dos pecadores arrependidos. Mas nós precisamos entender, porque a Bíblia deixa bem claro isso, que aquele que confessa, aquele pecador que confessa e deixa, ele alcança perdão ou misericórdia. Tem que confessar, porque no confessar você está reconhecendo que você precisa se limpar, você está reconhecendo a sua limitação, a sua pequenez, e você está reconhecendo também a grandeza de Deus e a misericórdia e a graça de Deus, mas também tem que deixar, né, coisa que o Espírito Santo, se houver sinceridade no arrependimento do crente ou da pessoa, o Espírito Santo vai se encarregar de gerar nele uma vida de caráter, uma vida de uma moral de acordo com a palavra de Deus, e assim ele vai sendo liberto da escravidão do pecado. Nós precisamos entender que Deus é misericordioso. Por isso que Davi, por exemplo, quando ele cometeu o erro de organizar um censo para saber o número de soldados que ele tinha no seu exército, Deus o repreendeu e Deus deu algumas alternativas para Davi. E dentre as alternativas, uma delas era que Davi caísse nas mãos de Deus. Se ele não caísse nas mãos de Deus para ser julgado por Deus, ele cairia na mão do povo. E cair na mão do povo é pior, porque Deus é misericordioso, o povo não, né? Deus é santo, o povo não é. Deus é perfeito, o povo não é. E Davi, sabiamente, conhecendo também o seu Deus, ele disse assim: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Isso está registrado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo de número 13. E mais uma vez mencionando aqui o livro de Lamentações do profeta Jeremias, que também está vivendo no mesmo período histórico de tempo do profeta Abacuque. E Jeremias, nas suas lamentações, ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. E para encerrar, nós temos aqui, clamemos a Deus. Aí fica uma pergunta para reflexão. Você, olhando ao seu redor, olhando para a situação da igreja em que você está inserida, da sua igreja local, ou da sua nação, ou da sua cidade, enfim, olhando para o contexto onde você está inserido como cristão, você acredita que é necessário um avivamento nos dias atuais? Porque nós já estamos vendo muita coisa no âmbito religioso acontecer, coisas absurdas, aliás, né? Nós já temos igrejas inclusivas. O que são igrejas inclusivas? São denominações fundadas por pessoas que vivem uma vida diferente daquilo que nós vivemos, né? Cometendo pecado, segundo a palavra de Deus, né? Igrejas inclusivas são igrejas que pregam o amor acima de qualquer juízo de Deus. Ou seja, lá são permitidos atos homossexuais, né? São pastores gays, pastoras lésbicas, né? E muitas outras coisas envolvidas nessa questão. Nós já temos isso acontecendo, né? Nós temos muitos outros escândalos dentro das igrejas, que são até mesmo igrejas históricas, igrejas sérias, ortodoxas, também acontecendo, né? Não de maneira institucionalizada,
polarizada, como no caso das igrejas inclusivas, mas um caso aqui, outro acolá, né, brigas por poder, coisas assim. Nós estamos precisando de um avivamento. Quando nós olhamos com um olhar crítico ao nosso redor, nós percebemos sim que precisamos de um avivamento nos nossos dias, na nossa nação. Então, a iniquidade não é praticada apenas individualmente ou por grupos, mas está institucionalizadas com apoio local. Esta frase está dentro do contexto, né, da depravação que nós estamos vivenciando, principalmente nos nossos dias atuais, através de governos, né, com imposições políticas para que nós nos rendemos ao politicamente correto, às ideias de diversidade, muitas outras coisas que envolvem o pecado. A pretexto de serem igrejas inclusivas, que eu acabei de mencionar até, aceitam depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser santos porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Enfim, o que nós queremos dizer com isso, neste último ponto que tem por tema clamemos a Deus, é que nós precisamos sim clamar por um avivamento pela nossa nação, pela nossa denominação, pela nossa congregação, pela nossa igreja local, pela nossa família, né? Porque nós estamos enfrentando muitas crises, dentre elas a crise espiritual, que gera também uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, enfim, são muitas crises no contexto onde estamos inseridos, tal qual nos dias do profeta Abacuque, né? E precisamos sim clamar a Deus por avivamento, crendo que Deus é poderoso para derramar um avivamento sobre a sua igreja, principalmente para aqueles que creem que estamos vivenciando os últimos dias da igreja na terra, amém? Então, eu quero aqui terminar este trimestre e esta lição, esta aula de hoje, este vídeo de hoje, incentivando você a clamar por um avivamento. Clame, termine esta aula de hoje clamando por um avivamento, pedindo a Deus desesperadamente por um avivamento, porque nós precisamos. Aviva, Senhor, a tua obra. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com aqueles que também amam a palavra de Deus assim como você.